Fala galera, tudo bem? A nossa aula de hoje é sobre estrutura das proteínas. Primeiro você deve estar se perguntando assim, o que esse telefone antigo está fazendo aí no quadro? Eu vou explicar, tá? Olha só, esse telefone antigo aqui ajuda a gente a lembrar no vestibular das estruturas das proteínas. Cai muito? De vez em quando cai, por isso que eu estou mostrando aqui nas minhas videoaulas, tudo bem? Pessoal, as proteínas elas têm consideradas para o vestibular 4 estruturas, beleza? A gente chama de estrutura primária, estrutura secundária, terciária e quaternária. Então se liga aqui, olha só. Quando eu falar que a proteína tem uma estrutura primária, eu digo que é uma estrutura também linear, certo? Isso quer dizer que a ligação que está estabelecida entre essa proteína é somente ligações peptídicas. Ô professor, o que é ligação peptídica? A gente já falou sobre isso, tá? Quem não assistiu o vídeo anterior lá de ligação peptídica de aminoácidos, corre lá para você entender isso aqui. Então, a sequência primária, quando eu falar que a proteína ela tem uma sequência primária, é somente ligações peptídicas. E ela vai formar uma linha, por isso que a gente fala que é uma estrutura linear. Então, isso aqui no meu telefone, quando eu estou esticando o fio, seria a estrutura primária de uma proteína. É bem simples, por isso que ela é chamada de primária. Agora, olha a secundária. A secundária ela vai ter uma classificaçãozinha, mas também não é difícil. A secundária, eu vou ter ligações entre hidrogênios. Eu chamo de ligações de ponte de hidrogênio ou ligação de hidrogênio. Não somente ligações peptídicas, mas eu vou ter ligações de hidrogênio. E ela pode ser de 2 tipos. Olha aqui, galera, alfa-hélice, quer dizer que forma como se fosse um arame de caderno, tá vendo? Então eu tenho ali as pontes de hidrogênio, os hidrogênios que estão ali bem próximos, uns puxando os outros, e vai formando isso aqui. Então, como fica uma estrutura de hélice, eu chamo de alfa-hélice. Outra estrutura que nós temos dentro da secundária é a folhas beta. Então, olha só, como a proteína começa a formar uma estrutura de folha, parece uma coisa foliar, eu dou essa ideia de folhas beta. Então, alfa-hélice e folhas beta estão dentro da estrutura secundária. É como se fosse isso aqui, Isso aqui seria a estrutura, alfa-hélice e folhas beta. Então aqui cabe o que para mim? Botar secundária aqui. Aí esse arranjo dessas proteínas pode ser um arranjo maior também, que é o que nós chamamos de estrutura terciária. Aqui, tá vendo? Galera, a estrutura terciária, ela é chamada também de estrutura globular, porque na verdade o que acontece? Os radicais distantes, eles começam um a atrair o outro. Lembra de aminoácido que existia lá um radical dentro do aminoácido? Então estruturas que estão distantes começam a ligar com um que está distante, não aqueles próximozinhos. E aí eu vou formar o quê? Como se a proteína ela dobrasse sobre ela mesma. Por isso que tem a estrutura chamada de terciária ou estrutura globular. É como se fosse uma coisa meio assim, essa parte dobra aqui em cima. Então uma estrutura mais complexa. E, vamos dizer, uma estrutura mais complexa ainda, que tem um formato em 3D, é o que nós chamamos de estrutura quaternária. Olha só, nessa estrutura quaternária, nós temos 2 ou mais cadeias polipeptídicas e elas podem ser iguais ou diferentes e elas se arranjam no formato 3D. É o que acontece, por exemplo, com a nossa famosa hemoglobina. A estrutura da hemoglobina é uma estrutura quaternária. Eu tenho 2 cadeias polipeptídicas de um lado e 2 de outro. Então assim, eu tenho a estrutura alfa-1 e a alfa-2 e a beta-1 e a beta-2 e elas se interagem e formam o que nós chamamos de hemoglobina, que nós já falamos da hemoglobina, é um pigmento respiratório que faz transporte de gases. Lembra? A hemoglobina está presente nas hemácias. Então isso aí é uma estrutura quaternária. Então se eu fosse falar de hemoglobina, aqui ela estaria aqui. Eu tenho aqui alfa-1 e alfa-2 desse lado, beta-1 e beta-2 desse lado. E isso aqui, galera, seria a estrutura globular ou terciária. Agora, olha só, o que é interessante? Lembrar da desnaturação das proteínas. Uma proteína pode desnaturar, ela pode perder suas propriedades por conta de alguns fatores. Os exemplos que mais caem no vestibular: temperatura e, por exemplo, pH. Quando a gente fala de temperatura, por exemplo, se você pega um ovo, e aumenta a temperatura, coloca ali para cozinhar 10 minutos, por exemplo, aquele ovo que tinha aquela clarazinha, que era delgada e transparente, ela se torna branca. E a gema também vai mudar sua consistência, além de mudar sua coloração. A proteína desnaturou, quer dizer que ela mudou sua estrutura, beleza? O pH é a mesma coisa. Se eu pego leite
que é formado por proteína, né? E coloco ali limão ou vinagre, aquele leite vai coagular. Por isso que quando o bebê ele regurgita, né? Ou até a gente toma leite e regurgita, vai sair aquela coalhada ali. Quer dizer que houve desnaturação da proteína. A proteína mudou sua estrutura, beleza? Até a próxima aula, galera. Um abraço!